abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu queria fazer um comentário acerca da passagem que se encontra em Lucas 15, em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida dos irmãos, uma das mais conhecidas a qual nós conhecemos acerca de Jesus falou. Então eu queria aqui fazer um breve comentário acerca dessa parábola, porque não dá para falar tudo, mas algumas coisas nós vamos, para que a gente possa interpretar e entender qual é o qual é o que acontece nessa parábola e o que Jesus quer dizer para nós. Então o nosso título, a parábola do filho pródigo, pródigo significa aquele que é gastador, que gasta demais, que vai e dissipa os seus bens, que acaba com, vamos dizer assim, um homem extravagante, que nós vemos que extravasa acerca daquilo que tem. Então aqui, Jesus dizendo, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que aqui esse rapaz, esse pródigo, ele já começa errado. Por quê? Porque, meus irmãos, era um insulto na tradição judaica pedir a parte dos bens, ou seja, a herança, sendo que o pai ainda estava vivo. É como se ele desejasse que o pai morresse, para que ele pudesse, tomar posse da herança. E outra coisa também, o pai divide a herança. Na verdade, ele como o filho mais novo, ele teria só uma parte, 1/3 só, seria a parte dele da herança. Os 2/3 seria do filho mais velho, mas o pai dele reparte essa herança. Então nós vemos que nesse começo aqui, o filho já deseja que o pai morre. Já deseja, vamos dizer assim, infringe uma lei, acerca até mesmo da família. Que vergonha, irmãos. Um jovem, querendo que o pai, vamos dizer assim, desejando que o pai morra, para que ele pudesse tomar posse. Mas ainda o pai dele foi generoso, que ainda repartiu os bens que ele não tinha. Ele não tinha, vamos dizer assim, ele não poderia ter essa metade, na verdade era só 1/3, segundo a lei judaica, e quem deveria ficar com os outros 2/3 seria o irmão. E no versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então nós vemos aqui, no versículo 13, que ele ainda ficou um tempo ainda com o pai dele. Não sabemos qual foi a parte. Provavelmente se foram terras que o pai dele deixou para ele, que repartiu, e ele vendeu, ou se foram algumas outras coisas. Mas o certo é, meus irmãos, é que ele ficou um tempo ainda com o pai, um tempo morando com o pai, e com a riqueza dele. Aí, tudo nos dá a entender aqui que foram terras, que provavelmente ele deve ter vendido as terras, e juntou tudo que ele tinha, e ele foi para uma terra longínqua, ou seja, muito longe da onde os pais dele estavam. E isso ele começou a viver dissolutamente, ou seja, regaladamente, não tendo preocupação com nada e gastando todo o seu dinheiro. E aqui no versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Irmãos, esse versículo 15 aqui, nós vemos que ele foi extremamente humilhado, porque ele sendo um judeu, na parábola de Jesus contando, com certeza Jesus estava exemplificando esse homem, esse jovem como um judeu. Os judeus, na lei judaica, não poderiam sacrificar porcos e eles não comem porcos. Então aqui, esse criador de porcos aqui, provavelmente era para consumo. E nós vemos que esse homem manda ele apacentar os porcos porque ele ficou sem nada nas mãos. Ele ficou sem nada, gastou tudo, acabou com tudo aquilo que ele tinha do pai dele. Tudo aquilo que o pai dele deu a ele, ele acabou com tudo. A herança que o pai dele tinha dado para ele, uma herança antecipada, uma herança de uma forma, vamos dizer assim, ele desejando de uma forma errada, ele acaba com tudo. E aqui, a questão dos porcos é a humilhação, a extrema da humilhação mesmo, que ele se coloca. E ele se vê ali na extrema da humilhação, porque apacentar porcos, jamais o judeu, porque é imundo, o judeu vê como a carne de porco como uma carne imunda. E eles não sacrificam, não usa o porco como sacrifício, e também não usa os porcos para comer. E aqui no versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
Ou seja, alguns dizem que ele comia a comida dos porcos. Na verdade, ele não comia era nada, porque ninguém dava para ele nada. Imagina, nós vemos que esse homem estava sendo humilhado, né? Na lei judaica não pode se consumir, né, porcos, não pode sacrificar porcos. E ele queria comer a comida dos porcos, é uma extrema da humilhação mesmo. Então, no versículo 17, e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então aqui, quando ele cai em si, vamos dizer assim, ele enxergou, ele entendeu a burrada que ele fez. Poderia ter ficado na casa do pai, tranquilo, sossegado, trabalhando, enriquecendo ainda mais o pai, enriquecendo ainda mais os bens da família. E quando fosse daqui uns anos que o pai provavelmente viesse a falecer, ele poderia ter muito mais riqueza e a riqueza muito melhor aplicada, porque ele estaria trabalhando e estaria automaticamente usufruindo. Mas ele cai em si e ele vê a bobagem que ele faz, né? Ele cai em si e ele vê que besteira que eu fiz. E ele já começa a trabalhar na sua mente como ele chegaria até o pai dele. Qual seria a fala que ele usaria para chegar até o pai e, vamos dizer assim, qual a desculpa que ele usaria? Mesmo que a gente pode ver, mas é uma desculpa. Tá, mas como o arrependimento, como ele chegaria como arrependimento diante do pai dele? E ele já começa a trabalhar isso na sua mente e ele se coloca ainda dizendo: não, pelo menos o meu pai me aceitar como um dos seus trabalhadores, para mim tá bom demais. Porque o pai dele ele sabia que o pai tratava muito bem os trabalhadores, tratava muito bem aqueles, né, que trabalhavam para ele. E aqui no versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. E no 20, ele levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, nos dá a entender, eu sei que é uma conjectura, nós vemos, mas eu creio aqui que o pai dele estava esperando ele um dia voltar. Porque o pai dele, como um homem experiente, e ele como um jovem, com certeza o pai dele sempre olhava para aquele mesmo lugar, para aquela mesma direção da onde o filho foi, esperando o filho voltar. E nós vemos aqui que o seu ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, ou seja, o pai dele se colocando no lugar dele, né? O pai dele, o pai se colocando no lugar do filho, ou seja, sentindo aquilo que o filho estava sentindo. E provavelmente, quando o pai dele olha e vê ele ao longe, com certeza, irmãos, com a mesma roupa que ele saiu, não foi a mesma roupa que ele voltou. Com o mesmo corte de cabelo que ele saiu, provavelmente não foi o mesmo corte que ele voltou. Então o pai dele já enxerga ele de longe e reconhece o filho apesar de tudo. Então nós vemos aqui, né, recapitulando, que o pai com certeza estava esperando ele voltar. Porque sabia que com certeza ele quebraria a cara, ele faria uma besteira. Ou ele fez muitas besteiras, né? E no 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Irmãos, quando nós vemos aqui, né, tudo aquilo que nós falamos, ele já estava trabalhando acerca do que diria para o pai, e de repente ele fica até surpreso, porque o pai não recebe como um trabalhador, não recebe como um servo, recebe como um filho. Né? Porque quem colocava o anel no dedo era, vamos dizer assim, era como se fosse o brasão da família. Colocar um anel no dedo do filho. E ele volta a ser filho daquele homem, ou seja, ter a condições de ainda receber uma herança ainda a respeito dele. Porque se o pai o recebe como filho, com certeza ele tinha parte na herança outra vez. E aqui, né? E trazia o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então nós vemos que a alegria foi tamanha. O pai fez uma festa por causa do filho que voltou, do filho que regressou, e ele fica feliz pelo fato de ter o filho consigo de volta, né? Porque ele estava esperando, ele não sabia qual era o momento que o filho poderia voltar. De repente, né? O filho de repente nunca voltaria. O filho poderia morrer e ele nunca saberia que o filho teria morrido. Mas aqui ele fica tão alegre, tão feliz, que ele dá uma festa.
e uma festa grande, e se mata bezerros e ajunta todo mundo. Vamos dizer assim, se todo mundo estivesse trabalhando em dia de trabalho, em dia comum, vamos dizer assim, para tudo. Meu filho voltou, agora é hora de festa. Para com o trabalho, para com os afazeres, que agora nós vamos festejar acerca do meu filho que voltou, acerca do meu filho que está arrependido, que reconheceu o seu erro. E aqui, né, no 25, e seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Então aqui nós vemos que o filho mais velho, seu irmão, não aceitou. Vamos dizer assim, agora ele vem com esse jeitinho aí dele e acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem não. Eu não aceito isso. Eu não aceito esse homem que vem. Esse jovem ainda fala assim. E mais para baixo fala assim: mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para ele, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho. Então aqui nós vemos que ele já nem chama aquele rapaz de irmão, ele chama o teu filho. Isso é muito grave, meus irmãos. Faltou amor, faltou se compadecer aquele homem mais velho, aquele irmão mais velho, mesmo que o seu irmão mais novo tivesse errado, tivesse pecado, transgredido, desejado a morte do pai, todas as coisas que nós já sabemos, mas nós vemos aqui que ele fica indignado e ele nem chama mais ele de irmão, mas chama o teu filho. E isso, meus irmãos, é falta de amor, é falta de compreensão. E o pai ainda tem que apaziguar. E ainda, saindo o pai, voltando aqui no verso 28, e saindo o pai, estava com ele, ou seja, tentando consolá-lo. Rapaz, é o seu irmão, né? Ele voltou, né? Você viu? Ele se perdeu. E outra coisa, tudo que está aqui é seu. Tudo que nós temos aqui é seu. Você não precisa se preocupar. Mas eu acho que a indignação dele não era nem tanto, né, vendo a questão das posses que ele já tinha, mas é a questão de ver o pai dando atenção para aquele filho que estava voltando, que estava regressando, e toda a atenção estava voltada para ele. Provavelmente, meus irmãos, ele ficou com um pouco de ciúmes, ou muitos ciúmes. Então ele fica indignado. Acerca disso. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então o pai consola o irmão, fala: tá vendo? Ele tinha se perdido, ele foi achado, vamos se alegrar, né? Vamos festejar o regresso do seu irmão, vamos resgatar a alegria que nós tínhamos antes de uma família unida e de uma família próspera, não somente financeiramente, mas unida. Então o pai aqui estava tentando apaziguar acerca da indignação do irmão. Então, meus irmãos, nós vemos o retrato da nossa vida, e Jesus estava falando acerca dos fariseus, porque os fariseus não queriam entrar e nem queriam deixar os outros entrarem. E aqui o fariseu é o retrato deste jovem. E muitos hoje nós vemos na igreja, que às vezes volta o pecador, às vezes aquele irmão que estava na igreja e de repente se desviou dos caminhos do Senhor. Quando ele volta, as pessoas olham com desconfiança. As pessoas não olham com amor, não recebem com amor, mas recebem com desconfiança. E isso é o retrato desse jovem. E quantos hoje não recebem a herança, não estão na casa de Deus? Deus dá dons, Deus dá condições de tocar um instrumento, dá uma voz boa para cantar, dá uma oratória boa para pregar, e que sai da igreja e vai usar isso tudo para pregar contra Deus, para tocar em bares, né? Para usar sua voz para cantar em bares, e usar a sua oratória de repente para colocar discurso em lugares terríveis. De repente usar aquilo que Deus deu, a sua liderança, o seu dom de liderança, aquilo que Deus deu, não para colocar na casa de Deus, mas usar os seus dons para fazer coisas erradas. Então Deus aqui deu a herança, aqui no caso Jesus, né, o pai, dando herança para o filho. O filho somos nós. Então nós temos que tomar cuidado, né, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E de repente, se acontecer alguma coisa no caminho e você quiser voltar, volte arrependido, volte, né, realmente reconhecendo o seu erro e não fazer mais de novo. E se de repente você vê alguém que está voltando para a casa de Deus, não olhe com desconfiança, pelo contrário, abrace com amor e recebam na paz do Senhor Jesus, recebendo com amor e se compadecendo daquela vida. Poderia ser você, poderia ser eu, mas não somos nós.
é aquela pessoa. Então se coloque no lugar dela. Procure sentir o que ela está sentindo, né? Quanto arrependimento, quanto tristeza. Então aqui Deus nos dá um relato daquilo que está sujeito a acontecer com todos nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.